Meu nome é Cecília, tenho 28 anos. E se alguém me dissesse há 10 anos que eu me tornaria a mulher mais rica e poderosa do Rio Grande do Sul, eu riria na cara dessa pessoa. Na época, eu era apenas a filha da empregada, uma garota de Recife que vivia nos fundos de uma mansão em Gramado, invisível para a família que considerava minha mãe apenas mais um móvel da casa. Mas hoje, sentada na minha cobertura com vista para a Serra Gaúcha, posso dizer que o amor verdadeiramente pode mover montanhas e destruir impérios ao mesmo tempo. Essa história começou de forma tão simples que até parece mentira. Eu estava organizando a biblioteca da mansão dos Schwarzbach quando Matheus entrou procurando um livro de engenharia civil. Ele tinha 35 anos na época, cabelos escuros sempre bem penteados, olhos azuis que pareciam enxergar além do que estava na sua frente. Eu o conhecia desde pequena, mas naquele dia algo foi diferente. Talvez tenha sido a forma como ele me olhou quando eu entreguei o livro. Ou talvez, o jeito como nossos dedos se tocaram por alguns segundos a mais do que o necessário. O que eu não imaginava é que esse toque inocente iria desencadear o maior escândalo que aquela família tradicional alemã já tinha vivido. Os Schwarzbach eram donos de vinícolas centenárias e fazendas de soja que se estendiam por quilômetros, uma dinastia construída há gerações. Teodoro, o patriarca de 65 anos, tinha planos muito específicos para o filho caçula. Matheus deveria se casar com Priscila Himmelreich, herdeira de uma das maiores construtoras da região, unindo duas fortunas numa aliança que duraria décadas. Mas o coração não entende de estratégias familiares ou conveniências sociais. Nos meses que se seguiram, Matheus começou a encontrar desculpas para passar mais tempo na biblioteca. Conversávamos sobre livros, sobre meus estudos de administração que eu fazia à noite, sobre meus sonhos de um dia ter meu próprio negócio. Ele me contava sobre a pressão que sentia para assumir os negócios da família, sobre como se sentia sufocado pela expectativa de todos. A princípio, nossa amizade era secreta e inocente. Mas quando a paixão surgiu, foi inevitável e destruidora como um furacão. O primeiro beijo aconteceu numa tarde chuvosa de inverno, entre as estantes empoeiradas da biblioteca. Eu sabia que estava me metendo numa situação perigosa, mas era impossível resistir ao que sentia por ele. Durante meses, conseguimos manter nosso relacionamento em segredo. Nos encontrávamos escondidos, trocávamos mensagens criptografadas, vivíamos um amor intenso e proibido que crescia a cada dia. Matheus dizia que não ligava para o dinheiro da família, que estava disposto a abrir mão de tudo por mim. Eu acreditava nele, mas uma parte de mim sabia que um dia a verdade viria à tona. E quando isso aconteceu, o inferno literalmente se instalou naquela mansão. Mas antes de contar o que aconteceu naquele dia terrível, preciso saber de onde vocês estão assistindo essa história. Foi numa sexta-feira do mês de julho que nossa vida secreta desmoronou completamente. Lembro como se fosse ontem porque estava um frio terrível em Gramado, daqueles que cortam a pele, e eu estava arrumando o quarto de hóspedes quando ouvi passos apressados no corredor principal. Era Dejanira, a secretária da dona Brunhilde, correndo como se tivesse visto um fantasma. Meu coração disparou porque eu sabia, no fundo da alma, que algo relacionado a mim e Matheus tinha acontecido. Aparentemente, Alarico, o irmão do meio de Matheus, tinha nos visto nos beijando no Jardim dos Fundos na noite anterior. Ele sempre foi o mais fofoqueiro da família, aquele tipo de pessoa que vive procurando defeitos nos outros para se sentir superior. Correu direto para os pais e contou tudo com riqueza de detalhes, como se fosse uma vitória pessoal dele ter descoberto o nosso segredo. A primeira pessoa a me procurar foi minha própria mãe. Edileuza apareceu na cozinha com o rosto desconcertado, as mãos tremendo de nervosismo. Cecília, pelo amor de Deus, me diz que isso não é verdade. Ela sussurrou, olhando para os lados com medo de alguém nos ouvir. Me diz que você não está se envolvendo com o Matheus. A dor nos olhos dela me partiu o coração. Minha mãe havia dedicado 15 anos da vida dela para aquela família. Sempre foi respeitosa, discreta, trabalhadora. E agora temia perder tudo por causa das minhas escolhas. Eu não consegui mentir para ela. Olhei nos olhos da mulher que me criou sozinha, que saiu de Recife com uma filha pequena em busca de uma vida melhor, e admiti que estava perdidamente apaixonada por Matheus. Mãe, eu sei que parece loucura, mas a gente se ama de verdade. Não é uma aventura, não é uma paixonite, é amor verdadeiro. Ela fechou os olhos e balançou a cabeça, como se estivesse se preparando para o pior.
Não demorou nem 2 horas para eu ser convocada à sala principal da mansão. Era uma sala imponente, com móveis antigos trazidos da Alemanha, tapetes persas caríssimos e um lustre de cristal que valia mais que minha casa inteira. Dona Brunhilde estava sentada numa poltrona de veludo azul, com o rosto mais duro que eu já tinha visto na vida. Seu Teodoro caminhava de um lado para o outro, claramente furioso. Gisele, a irmã mais velha, estava encostada na parede com uma expressão de nojo, como se minha presença contaminasse o ambiente. «Senta aí, Cecília», disse Dona Brunhilde com uma voz gelada que eu nunca tinha ouvido antes. «Precisa conversar contigo sobre uma situação muito grave que chegou ao nosso conhecimento». Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos na sala conseguiam ouvir. Sentei na beirada de uma cadeira, com as mãos suando frio. Seu Teodoro parou de andar e me encarou com uma raiva que parecia queimar. «Como você teve a audácia, a sem-vergonhice, de seduzir meu filho? Você acha que eu não sei qual é o seu jogo? Uma menina pobre, filha de empregada, que cresceu comendo as sobras da nossa mesa e agora quer dar o golpe do baú?» As palavras dele doíam mais que tapas na cara. «Você é exatamente igual a essas garotas interesseiras que aparecem atrás dos meus filhos só pelo dinheiro». Tentei explicar que não era nada disso, que nossos sentimentos eram genuínos, mas Dona Brunhilde me interrompeu levantando a mão. «Cecília, para de fingir. Todo mundo sabe qual é o seu objetivo aqui. Você cresceu vendo nossa riqueza, nossas roupas, nossos carros, nossa vida. É óbvio que você ia tentar se aproveitar da primeira oportunidade». Ela se levantou e veio em minha direção, me olhando de cima a baixo com desprezo. «Mas se você pensa que vai conseguir colocar as mãos no patrimônio da nossa família, você está muito enganada». Foi quando Gisele resolveu falar. «Cecília, vou ser direta contigo porque não tenho tempo para rodeios. Meu irmão está numa fase confusa da vida dele. Sabe como é homem nessa idade. Vocês se divertiram, tudo bem. Mas agora essa brincadeira terminou. Mateus vai se casar com a Priscila Himmelreich, como sempre foi planejado. É uma união que faz sentido, entre pessoas do mesmo nível social, da mesma educação». Ela fez uma pausa e sorriu de forma cruel. «Você realmente achou que ia virar madame? Que ia frequentar nossos círculos sociais? Imagina você numa ceia de Natal da família, tentando conversar sobre vinhos importados e viagens para a Europa. Seria constrangedor para todo mundo. As humilhações continuaram por mais de 1 hora. Eles disseram que eu não tinha classe, que não sabia me comportar em sociedade, que minha educação era inferior, que eu jamais seria aceita pelos amigos e sócios da família. Dona Brunhilde chegou a dizer que eu era uma menina bonita, mas sem futuro, sem perspectiva, que só ia atrapalhar a vida do filho dela. Seu Teodoro foi ainda mais cruel e disse que preferia ver Mateus morto a casado comigo. Quando finalmente consegui sair daquela sala, estava destroçada por dentro. Corri para o meu quarto nos fundos da casa, chorei até não ter mais lágrimas, e foi aí que Mateus apareceu. Ele tinha brigado feio com a família, tinha gritado, batido o punho na mesa, defendido nosso amor com todas as forças. «Cecília, não liga para o que eles disseram. São pessoas preconceituosas, que acham que dinheiro é mais importante que amor. Eu vou sair dessa casa se for preciso. Vou abrir mão de tudo pela gente». Mas a situação ficou ainda pior quando descobrimos que a família tinha um plano para nos separar. Eles ofereceram dinheiro para minha mãe nos levar de volta para Recife. Quando ela recusou, ameaçaram demiti-la sem qualquer indenização. Pressionaram Mateus dizendo que ele seria cortado completamente da herança, que perderia o emprego na empresa familiar, que seria expulso de casa. A gota d'água foi quando seu Teodoro me chamou sozinha no escritório dele e fez uma proposta indecente. «Cecília, vou te dar 50 mil reais para você desaparecer da vida do meu filho. Pega esse dinheiro, volta para Recife e nunca mais aparece aqui. É uma quantia boa para uma menina como você. Deve dar para comprar uma casinha lá no Nordeste e viver tranquila». Quando eu recusei indignada, ele mudou completamente o tom de voz. «Então você vai aprender da forma mais difícil que ninguém mexe com a família Schwarzbach. Vou destruir vocês dois se for preciso». Foi nesse momento que percebi que não estávamos apenas enfrentando o preconceito de uma família rica. Estávamos enfrentando pessoas poderosas, que tinham contatos, influência, recursos para realmente nos prejudicar. E foi exatamente isso que eles fizeram nos dias seguintes, quando tomaram a decisão mais cruel que poderiam tomar.
A decisão mais cruel veio 3 dias depois daquela conversa terrível no escritório. Seu Teodoro cumpriu exatamente o que tinha prometido. Na segunda-feira de manhã, minha mãe foi chamada e demitida na hora, sem justa causa, sem indenização, sem nada. 15 anos de dedicação jogados no lixo, como se ela fosse um objeto descartável. A humilhação foi tanta que Edileuza chorou na minha frente pela primeira vez desde que eu era criança. Filha, eles disseram que eu criei uma cobra no peito deles, que eu deveria ter te educado melhor para saber qual é o meu lugar. Mateus também foi cortado de tudo no mesmo dia. Perdeu o emprego na empresa familiar, foi expulso da mansão, teve o cartão de crédito bloqueado e a conta bancária congelada. O homem que um dia seria herdeiro de um império multimilionário saiu de casa com apenas uma mala de roupas e a quantia ridícula de R$ 300 na carteira. Quando ele apareceu na pensão barata de Canela, onde eu e minha mãe estávamos hospedadas, eu quase não reconheci o homem orgulhoso e elegante que eu conhecia. Estava com o rosto abatido, a barba por fazer, uma tristeza profunda nos olhos azuis que um dia brilhavam de confiança. Cecília, eu sinto muito por tudo que está acontecendo. Sinto muito pela sua mãe. Sinto muito por você ter perdido a única casa que conhecia no Rio Grande do Sul. Ele disse, segurando minhas mãos com força. Mas eu não me arrependo de nada. Prefiro ser pobre ao seu lado do que rico sem você. Naquele momento, olhando para aquele homem que havia perdido literalmente tudo por mim, eu soube que nosso amor era real e que íamos conseguir superar qualquer obstáculo. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Conseguimos alugar um apartamento minúsculo de 2 quartos num prédio velho no centro de Canela. Era um lugar úmido, com infiltrações nas paredes, mobiliado com restos de móveis que compramos numa loja de usados. Minha mãe, que estava com 55 anos e havia passado décadas cuidando de casas de ricos, teve que se adaptar a trabalhar como diarista, limpando escritórios à noite. Ver aquela mulher guerreira, que me criou sozinha com tanta dignidade, tendo que recomeçar do zero por causa das minhas escolhas, me destroçava por dentro. Mateus conseguiu emprego numa construtora pequena em Caxias do Sul como engenheiro júnior. O salário era menos de 10% do que ele estava acostumado a ter, mas ele nunca reclamou. Saía de casa às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até o trabalho e só voltava depois das 8 da noite. Nos fins de semana, fazia pequenos projetos extras para complementar a renda. Eu nunca vi um homem se adaptar tão rapidamente à vida simples, como se todo aquele luxo que ele teve a vida inteira não fizesse a menor diferença. Enquanto isso, eu trabalhava de manhã numa loja de roupas no centro de Caxias do Sul e estudava administração à noite numa faculdade particular, que eu pagava com muito sacrifício. Eram dias de 16 horas corridas, saindo de casa no escuro e voltando no escuro, sobrevivendo à base de sanduíche e café. Mas eu tinha uma determinação que nem eu sabia de onde vinha. Talvez fosse a raiva das humilhações que sofri. Talvez fosse a vontade de provar que eles estavam errados sobre mim. Foi nessa época que comecei a fazer bolos caseiros para vender. Lembrava das receitas que minha mãe fazia quando eu era pequena em Recife. Bolos simples, mas deliciosos, que faziam sucesso entre os vizinhos. Todo sábado de manhã, eu acordava às 4 horas para fazer brigadeiros, beijinhos, bolos de cenoura e chocolate. Vendia tudo na porta da faculdade, nos pontos de ônibus para os colegas de trabalho. Cada real que entrava eu guardava religiosamente numa lata de biscoito velha que virou meu primeiro cofre. Mateus me apoiava em tudo, mesmo quando estava morto de cansaço. Ele me ajudava a embalar os doces, carregava as caixas pesadas, fazia propaganda dos meus bolos para todo mundo que conhecia. Um dia você vai ter a maior confeitaria da Serra Gaúcha, ele dizia quando eu reclamava que estava cansada. E eu vou estar aqui do seu lado para ver isso acontecer. Depois de 1 ano vendendo doces, juntei dinheiro suficiente para comprar um computador usado e comecei a estudar sobre empreendedorismo e marketing digital. Passava as madrugadas inteiras assistindo videoaulas gratuitas na internet, lendo sobre estratégias de negócio, aprendendo sobre gestão financeira. Foi quando descobri que tinha uma facilidade natural para entender mercado e identificar oportunidades que outras pessoas não viam. Meu primeiro negócio de verdade surgiu quando percebi que as pequenas empresas de Canela e região não sabiam como se promover na internet. Comecei oferecendo serviços básicos de marketing digital, criação de páginas no Facebook, posts promocionais, campanhas simples. Cobrava valores baixíssimos no início,
mas ia aprendendo e me aperfeiçoando com cada cliente. O que me motivava não era só o dinheiro, era a certeza de que eu podia ser muito mais do que aquela família rica pensava. Cada contrato que eu fechava, cada cliente satisfeito, cada real que entrava na conta era uma pequena vitória contra os preconceitos que ouvi naquela mansão. Eu ia provar para eles que origem não define destino, que determinação vale mais que berço de ouro. Mateus ficou impressionado quando, no final do segundo ano, minha pequena empresa de marketing digital já tinha 15 clientes fixos e eu estava ganhando mais que ele na construtora. Cecília, você tem um talento natural para negócios que eu nunca vi em ninguém. Nem meu pai, que construiu um império, tem essa visão que você tem. Ele sempre foi meu maior incentivador, mesmo quando eu duvidava de mim mesma. Foi nessa época que comecei a sonhar maior. Se eu conseguia ajudar pequenos negócios a crescer, por que não poderia expandir e atender empresas maiores? Comecei a estudar consultoria empresarial, a entender sobre gestão estratégica, a desenvolver um conhecimento que ia muito além do marketing digital. Não imaginava que estava me preparando para uma descoberta que mudaria minha vida completamente. Porque aos 30 anos, no dia do meu aniversário, minha mãe iria me contar um segredo que ela guardava há décadas e que transformaria tudo o que eu pensava sobre minha própria história. O dia do meu 30º aniversário deveria ter sido uma data especial, mas começou como qualquer outro dia comum. Mateus havia saído cedo para trabalhar. Eu estava terminando uma apresentação para um cliente novo e minha mãe estava na cozinha preparando um bolo simples para comemorar. Era uma sexta-feira chuvosa de março e eu nem imaginava que minha vida inteira estava prestes a virar de cabeça para baixo. Foi por volta das 2 da tarde que percebi algo estranho no comportamento da minha mãe. Edileuza estava mais quieta que o normal, mexendo nervosamente nas mãos, olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era como se ela estivesse carregando um peso imenso nos ombros e finalmente tivesse decidido se livrar dele. Cecília, precisa conversar contigo sobre uma coisa muito importante, ela disse com a voz trêmula, sentando na cadeira velha da nossa pequena sala. É sobre o seu pai. Meu coração disparou imediatamente. Durante toda a minha vida, minha mãe sempre me disse que meu pai era um homem simples de Recife, que morreu quando eu era bebê, e que ela preferiu não falar muito sobre ele para não me deixar triste. Mãe, que história é essa? Você sempre disse que ele morreu cedo e que vocês não chegaram a se casar, respondi, largando o computador e sentando ao lado dela. As mãos dela tremiam tanto que eu precisei segurar para acalmá-la. Por que você está tão nervosa? O que aconteceu? Edileuza respirou fundo várias vezes, antes de começar a falar, como se estivesse reunindo coragem para contar algo que guardou por décadas. Filha, eu menti para você todos esses anos. Não por maldade, mas para te proteger. Seu pai não era um homem pobre como eu sempre disse. Ele se chamava Armando Vasconcelos e era um dos empresários mais ricos do Nordeste. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Como assim, mãe? Que história é essa? Você está inventando isso? Minha voz saiu mais alta que eu pretendia, misturando confusão com uma raiva que eu não entendia de onde vinha. Cecília, quando eu tinha 22 anos, trabalhava como empregada na casa da família Vasconcelos em Recife. Era uma mansão enorme, com jardins imensos, mais de 20 funcionários. Armando era o filho mais novo da família. Tinha 28 anos na época. Era solteiro e estava assumindo os negócios do pai. Ela parou para limpar as lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto. Ele era um homem lindo, inteligente, educado, e por algum milagre se interessou por mim. Minha mãe contou então uma história que parecia saída de um livro. Durante quase 2 anos, ela e Armando viveram um romance secreto e intenso. Ele estava apaixonado por ela de verdade. Chegou até a falar em casamento, mas a família tradicional de Armando jamais aceitaria uma união com uma empregada. A pressão era tanta que ele acabou se casando com uma herdeira de uma família rica de João Pessoa, em um casamento arranjado pelos pais. Quando descobri que estava grávida de você, Armando já estava noivo da outra moça. Conversei com ele, e ele ficou desesperado. Queria assumir a paternidade, queria me dar uma casa, dinheiro, queria cuidar de nós duas, mas eu tinha orgulho demais para aceitar ser sustentada como amante. Ela continuou, com a voz quebrando de emoção. Pedi demissão e vim embora para o Rio Grande do Sul sem falar mais com ele. Mãe, mas por que você nunca me contou isso? Por que me deixou crescer achando que meu pai era um homem pobre que morreu jovem?
Eu estava confusa, chocada, sentindo uma mistura de raiva e curiosidade que me deixava zonza. Porque eu queria que você crescesse sem essa carga, filha. Armando se casou, constituiu família, virou um empresário ainda mais poderoso. Eu achei melhor deixar o passado para trás e criar você sozinha, com dignidade. Edileuza se levantou e foi até o guarda-roupa do quarto dela, voltando com uma caixa de sapato antiga que eu nunca tinha visto. Mas ele nunca se esqueceu de nós. Dentro da caixa havia cartas, muitas cartas escritas à mão com uma letra elegante. Eram mensagens que Armando enviou para minha mãe durante anos, perguntando sobre mim, mandando dinheiro que ela sempre recusou, implorando para conhecer a filha. As cartas pararam de chegar quando eu tinha 15 anos, e minha mãe descobriu através de conhecidos que ele havia morrido de câncer. Mas, filha, tem uma coisa que você precisa saber. Na última carta que ele mandou, Armando disse que tinha deixado uma herança para você. Disse que quando você completasse 30 anos, deveria procurar o advogado dele em Recife, um doutor chamado Sebastião Oliveira. Ela me entregou um envelope lacrado com meu nome escrito. Ele morreu quando você tinha 16 anos, mas deixou instruções muito específicas. Minhas mãos tremiam quando abri o envelope. Dentro havia uma carta escrita com a mesma letra elegante que eu tinha visto nas outras correspondências, e um cartão com o telefone do advogado. A carta dizia: Minha querida filha Cecília, se você está lendo isso, significa que completou 30 anos e que sua mãe finalmente contou a verdade sobre nossa história. Eu sempre a amei, mesmo sem conhecê-la, e deixei para você parte do que construí durante a vida. Procure Dr. Sebastião. Ele tem todos os documentos. Peço perdão por não ter tido coragem de lutar por vocês duas quando era tempo. Seu pai que a ama, Armando Vasconcelos. Naquele momento, sentada na nossa sala pequena e simples, olhando para a carta do pai que nunca conheci, senti uma mistura de emoções que não sabia nem nomear. Raiva por ter crescido sem saber a verdade, tristeza por ele ter morrido sem nos conhecermos, curiosidade sobre essa herança misteriosa que ele havia deixado. Mãe, você acha que eu devo ligar para esse advogado? Perguntei, ainda em choque com tudo que tinha acabado de descobrir. Filha, 30 anos se passaram. Seu pai pode ter deixado qualquer coisa, pode não ter deixado nada, mas acho que você tem o direito de saber, ela respondeu, segurando minha mão com carinho. E depois de tudo que passamos com a família Schwarzbach, depois de toda a humilhação que sofremos, talvez seja a hora de descobrir quem você realmente é. Liguei para o Dr. Sebastião na mesma tarde. A voz dele pelo telefone era de um homem idoso, mas ainda firme. Quando me identifiquei como filha de Armando Vasconcelos, ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Menina, eu estou esperando essa ligação há 15 anos. Seu pai me deixou instruções muito específicas sobre você. Pode vir aqui em Recife na semana que vem? Tem alguns documentos importantes que preciso te entregar pessoalmente. Na semana seguinte, peguei um avião para Recife pela primeira vez desde que saí de lá ainda criança. O escritório do Dr. Sebastião ficava numa das avenidas mais elegantes da cidade, um prédio imponente que demonstrava o sucesso do advogado. Quando entrei na sala dele, vi um homem de cabelos brancos, óculos dourados, vestindo um terno caríssimo, rodeado de diplomas e certificados nas paredes. Cecília, você é a cara do seu pai, foi a primeira coisa que ele disse, me observando com um sorriso nostálgico. Armando seria muito feliz em vê-la hoje, uma mulher independente, batalhadora, que construiu a própria vida. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa cheia de documentos. Agora me deixe explicar o que seu pai deixou para você. O que eu descobri naquelas 2 horas no escritório mudou minha vida para sempre e me deu as armas necessárias para a vingança mais doce que eu poderia imaginar. Dr. Sebastião abriu a pasta com cuidado, como se estivesse manuseando documentos sagrados. Cecília, seu pai era um homem de visão. Quando soube que tinha uma filha, mesmo não podendo assumir publicamente a paternidade na época, ele começou a investir, pensando no futuro de vocês duas. Ele colocou os óculos e começou a ler uma lista que parecia não ter fim. Você é proprietária de 40% das ações da Vasconcelos Agronegócios, que hoje é uma das maiores empresas do setor no Nordeste. São 12 fazendas de soja, milho e algodão espalhadas entre Pernambuco, Bahia e Piauí. Minha cabeça começou a girar.
Também tem 30% da construtora Atlântico, que seu pai comprou nos anos 90 e que hoje atua em todo o país. Além disso, há investimentos em fundos imobiliários, ações de empresas de tecnologia e uma quantia considerável em conta corrente. Quando ele me mostrou o valor total da herança, precisei me segurar na cadeira para não desmaiar. Eram mais de 80 milhões de reais. Eu, que há poucos dias estava contando moedas para comprar ingredientes dos meus bolos, acabara de descobrir que era multimilionária. Mas tem mais uma coisa, Cecília. Dr. Sebastião continuou, pegando outro documento. Seu pai, através de uma das empresas dele, é proprietário de várias terras no Rio Grande do Sul. Terras que ele comprou como investimento nos anos 2000, quando o agronegócio estava em expansão na região. Ele me entregou uma escritura que eu li 3 vezes, antes de entender completamente o que estava vendo. As fazendas de soja da família Schwarzbach, aquelas mesmas terras onde Teodoro construiu seu império, eram arrendadas de uma empresa chamada Vasconcelos Participações. Meu pai era o verdadeiro dono das terras, e a família que me humilhara pagava aluguel para mim há mais de 10 anos sem saber. Voltei para Canela com a cabeça a mil, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Mateus quase desmaiou quando contei sobre a herança. Cecília, isso significa que você sempre foi mais rica que minha família inteira. E eles te trataram como se você fosse inferior. A ironia da situação era tão absurda que chegava a ser cômica. Nos 2 anos seguintes, usei minha nova condição financeira de forma estratégica. Investi pesado na minha empresa de consultoria, contratei os melhores profissionais, expandimos para outras regiões. Em pouco tempo, a Nascimento Consultoria se tornou uma das maiores empresas do setor no sul do país. Mas eu sempre mantive segredo sobre minha verdadeira fortuna, aparentando que meu sucesso vinha apenas do trabalho duro. A vingança mais doce da minha vida chegou numa tarde de quinta-feira, quando minha secretária anunciou que tinha uma cliente desesperada, pedindo uma reunião urgente. Quando ela disse o nome Priscila Himmelreich, meu coração acelerou. Era a mulher que deveria ter se casado com Mateus, aquela que um dia me olhou de cima e disse que eu jamais teria classe para frequentar os mesmos ambientes que ela. Priscila entrou no meu escritório irreconhecível. A mulher sempre elegante e arrogante estava com o rosto abatido, roupas amassadas, uma expressão de desespero que eu conhecia bem. Você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui, ela disse, evitando olhar diretamente para mim. Estou curiosa mesmo, Priscila. Da última vez que nos vimos, você disse que eu não tinha futuro e que seria constrangedor para todo mundo me ver numa ceia de Natal da sua família. Mantive a voz calma, mas cada palavra foi escolhida para lembrar a ela das humilhações que me fizera passar. Ela baixou a cabeça, visivelmente envergonhada. Cecília, eu sei que fui terrível com você. Sei que não mereço sua ajuda. Mas a Himmelreich Construtora está falida. Tivemos problemas com fornecedores, contratos cancelados. A pandemia destruiu nossos negócios. Meu pai está internado com depressão. E eu sou a única que sobrou para tentar salvar a empresa. Ouvi toda a explicação dela sobre como a construtora da família havia perdido contratos milionários, como os bancos tinham cortado o crédito, como ela tinha vendido até mesmo suas joias pessoais para tentar manter a empresa funcionando. Preciso de um empréstimo de 5 milhões de reais para não fechar as portas. Pesquisei sobre você, sobre sua empresa, e sei que você tem esse dinheiro. Tenho sim, Priscila. Mas me diga uma coisa. Por que você acha que eu deveria ajudar justamente você? A mesma pessoa que disse que eu era uma menina sem classe, sem futuro, que jamais seria aceita na sociedade? Levantei da minha cadeira e fui até a janela, olhando a vista panorâmica da Serra Gaúcha que meu escritório proporcionava. Porque você é uma pessoa melhor que eu, ela respondeu com a voz quebrada. Você construiu tudo isso com trabalho, determinação, enquanto eu sempre vivi das conquistas da minha família. Você merecia o respeito que eu nunca te dei. Voltei para minha mesa e peguei um contrato que eu já havia preparado, porque sabia que esse dia chegaria. Vou fazer um empréstimo para você, Priscila, mas com condições muito específicas. Coloquei o documento na frente dela. 5 milhões de reais, com juros baixos, prazo de 2 anos para quitar. Em troca, você vai trabalhar como minha assistente pessoal durante esse período, organizando minha agenda, servindo café nas reuniões, fazendo tudo o que uma secretária faz. Ver o rosto dela quando leu as condições foi o momento mais gratificante da minha vida profissional. A mulher que um dia me tratou como inferior, agora dependia de mim para sobreviver. Cecília, você quer me humilhar igual eu fiz com você?
Não é humilhação, Priscila. É uma oportunidade de você aprender o valor do trabalho honesto. Aceita ou não? Estendi a caneta para ela, sabendo que ela não tinha escolha. Nos 2 anos seguintes, ver Priscila Himmelreich trabalhando como minha assistente, me chamando de Senhora Vasconcelos, organizando meus compromissos e servindo café para meus clientes, foi uma lição diária sobre como a vida pode dar voltas inesperadas. Ela cumpriu o acordo com dignidade, aprendi a respeitá-la pelo esforço, e quando quitou o empréstimo, nos despedimos em bons termos. Quanto à família Schwarzbach, a ironia final veio quando eles descobriram quem era realmente a dona das terras das fazendas deles. Teodoro apareceu no meu escritório num dia, humilde como eu jamais imaginei que o veria. Cecília, eu venho pedir perdão pelo que fizemos com você e sua mãe. Fomos preconceituosos, cruéis, e agora sabemos que você sempre foi uma pessoa especial. Seu Teodoro, não guardo rancor de vocês, mas também não vou fingir que esqueci as humilhações. As terras continuam sendo suas arrendatárias. Os contratos permanecem os mesmos. Vocês são bons produtores, e eu sou uma boa proprietária. Mantive a relação estritamente profissional, sem intimidade, mas com respeito mútuo. Hoje, 5 anos depois de descobrir minha verdadeira herança, posso dizer que o amor de Mateus e minha determinação me trouxeram até aqui. Ele sempre soube que eu era especial, mesmo quando eu mesma duvidava. Nos casamos numa cerimônia simples em Gramado, com vista para as mesmas montanhas onde nossa história começou. A família dele compareceu, respeitosa e educada, mas eu sabia que o respeito vinha do meu sucesso, não do reconhecimento tardio do meu valor. Minha maior conquista não foi o dinheiro ou o poder, foi provar que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo e que nossa origem não define nosso destino. Mateus e eu construímos juntos um império baseado no respeito mútuo, e hoje somos um dos casais mais influentes do agronegócio sulista. A menina pobre de Recife que se apaixonou pelo herdeiro milionário se tornou a mulher mais poderosa da região. E essa é uma história que jamais vou me cansar de contar. Chegando ao final dessa história que mudou completamente minha vida, quero compartilhar com vocês as lições mais importantes que aprendi durante esses anos todos de luta, humilhação, superação e, finalmente, vitória. Quando comecei esse relato, eu era apenas Cecília Nascimento, a filha da empregada que se apaixonou pelo patrão. Hoje, sou Cecília Vasconcelos, CEO de uma das maiores empresas de consultoria do sul do país, proprietária de terras que valem milhões e esposa do homem que abriu mão de tudo por nosso amor. Mas o mais importante é que me tornei uma mulher que sabe exatamente qual é o seu valor, independente do que os outros pensem sobre mim. A primeira lição que essa experiência me ensinou é que o preconceito social ainda existe e é muito mais cruel do que imaginamos. A família Schwarzbach não me rejeitou porque eu era uma pessoa ruim, desonesta ou interesseira. Eles me rejeitaram única e exclusivamente porque eu nasci numa família pobre, porque minha mãe era empregada doméstica, porque eu não tinha o sobrenome correto ou a educação formal que eles consideravam adequada. Isso mostra como nossa sociedade ainda julga as pessoas pela origem, não pelo caráter ou potencial. Mas a segunda lição, e talvez a mais importante, é que nossa origem jamais define nosso destino. Eu poderia ter aceito as humilhações, poderia ter desistido do Mateus quando a pressão ficou grande demais, poderia ter voltado para Recife de cabeça baixa como eles queriam. Mas escolhi lutar, escolhi trabalhar duro, escolhi acreditar que eu merecia coisa melhor. Cada bolo que vendi nas ruas, cada madrugada estudando marketing digital, cada cliente que conquistei, foi um tijolo na construção da mulher que me tornei. O amor verdadeiro também foi fundamental nessa jornada. Mateus não era apenas um namorado ou marido. Ele foi meu parceiro de verdade. Quando perdeu toda a fortuna da família por minha causa, ele nunca me culpou, nunca demonstrou arrependimento, nunca me fez sentir culpada pela situação. Ele trabalhava 16 horas por dia numa construtora pequena e ainda chegava em casa disposto a me ajudar a embalar bolos para vender. Esse tipo de amor, que resiste às tempestades mais violentas, é raro e precioso. A descoberta sobre meu pai biológico me ensinou que às vezes a vida prepara reviravoltas que não conseguimos imaginar. Durante 28 anos, eu vivi achando que era filha de um homem pobre que morreu jovem. Descobrir que era herdeira de uma fortuna milionária foi chocante, mas o que mais me marcou foi entender que meu pai verdadeiro também enfrentou o mesmo preconceito que eu enfrentei.
Ele se apaixonou pela empregada da família, assim como Mateus se apaixonou por mim, mas não teve coragem de lutar contra as convenções sociais da época. A vingança que consegui ter com Priscila Himmelreich me ensinou sobre perdão e segundas chances. Quando ela apareceu no meu escritório desesperada, pedindo ajuda, eu poderia ter simplesmente negado e mandado ela embora. Seria uma vingança fácil e justificada depois de todas as humilhações que sofri. Mas escolhi uma vingança mais educativa, fazendo ela trabalhar como minha assistente e aprender o valor do trabalho honesto. No final desses 2 anos, nós duas saímos melhores pessoas dessa experiência. Hoje, quando olho para trás e vejo toda a jornada que percorri, fico impressionada com a força que encontrei dentro de mim. A menina tímida que organizava livros na biblioteca da mansão se transformou numa empresária respeitada, numa mulher que emprega centenas de pessoas, que toma decisões que movimentam milhões de reais. Mas o que mais me orgulha é ter conseguido isso mantendo meus valores, tratando bem meus funcionários, sendo justa nos negócios. Mateus e eu construímos juntos algo muito maior que uma empresa ou uma fortuna. Construímos uma parceria baseada no respeito mútuo, no apoio incondicional, na certeza de que juntos somos mais fortes que qualquer obstáculo. Hoje, quando vamos aos eventos sociais em Gramado, quando jantamos nos melhores restaurantes da região, quando viajamos pelo mundo, eu lembro de onde viemos e valorizo cada conquista. A família Schwarzbach aprendeu da forma mais difícil que subestimar as pessoas pode ser um erro muito caro. Eles perderam a chance de ter uma nora determinada e trabalhadora, porque estavam cegos pelo preconceito. Hoje nos tratam com respeito, mas eu sei que esse respeito vem do meu sucesso financeiro, não do reconhecimento tardio do meu valor como pessoa. Minha mãe, Edileuza, que sofreu tanto por causa das minhas escolhas, hoje vive numa casa confortável, não precisa mais trabalhar como diarista, e tem orgulho da filha que criou sozinha. Ver ela finalmente descansando depois de uma vida inteira de trabalho duro é uma das minhas maiores alegrias. A mensagem que quero deixar para todos vocês é simples, mas poderosa. Nunca deixem ninguém definir qual é o seu valor. Não importa de onde vocês vêm, qual é a profissão dos seus pais, quantos zeros tem na conta bancária da família. O que importa é a determinação, o trabalho honesto, a capacidade de sonhar grande e lutar pelos seus objetivos. Se vocês estão passando por uma situação difícil, se alguém está tentando diminuir vocês por causa da origem social, se acham que não merecem coisa melhor, lembrem da minha história. Lembrem que a filha da empregada se tornou patroa da família que a desprezou. Lembrem que o amor verdadeiro pode mover montanhas e derrubar muros de preconceito. Espero que esse relato tenha tocado o coração de vocês, como tocar meu coração relembrar essa jornada. Se vocês gostaram da minha história, por favor se inscrevam no canal Relatos de Amores Improváveis, porque temos muitas outras histórias emocionantes para compartilhar. Cliquem no sininho para receber notificações, vejam os outros vídeos do canal, deixem o like nesse vídeo porque isso me ajuda muito. Mas principalmente, comentem aqui embaixo o que acharam dessa história. Comentem se vocês já passaram por alguma situação parecida, se conhecem alguém que enfrentou preconceito por causa da origem social, se acreditam que o amor pode vencer qualquer obstáculo. Eu leio todos os comentários e fico muito feliz de saber que minhas experiências podem inspirar outras pessoas. Deu muito trabalho gravar esse relato. Foram horas organizando todos os detalhes, lembrando de momentos dolorosos, mas também celebrando as vitórias. Por isso peço que vocês interajam comigo, deixem o like, comentem bastante. Se puderem, ajudem também no Valeu Demais, que é uma forma de doação em dinheiro para ajudar com os custos do canal e conseguirmos trazer mais vídeos diários. Isso ajudaria muito o nosso trabalho de compartilhar essas histórias inspiradoras. Obrigada por terem chegado até o final desse relato. Até o próximo vídeo aqui no Relatos de Amores Improváveis.